Olá, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um texto de Êxodo, capítulo 18, em que Jetro dá conselhos a Moisés. Jetro aconselha Moisés quanto à forma de lidar com o povo, de administrar o povo. Eu quero falar sobre esses conselhos e sobre a aplicação ou não desses conselhos na igreja, tá bem? Sobre a implicação desses conselhos na vida da igreja cristã hoje. O texto é Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13, tá bem? Jetro vem trazer a esposa de Moisés, os seus 2 filhos, e no dia seguinte ele vê Moisés trabalhando desde manhã cedo até o anoitecer, atendendo o povo. E o texto diz que o povo fica diante de Moisés, no sol, em pé, de manhã até anoitecer. E Jetro então percebe isso e vê como que Moisés está desgastando a si mesmo e também ao povo. E ele então propõe para Moisés o seguinte, Êxodo 18, 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Ele diz, primeiro, representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, sendo assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se assim fizeres e se Deus te mandar, podereis então suportar e também fazer todo o povo suportar, todo o povo tornará em paz ao seu lugar. Jetro dá basicamente 4 conselhos a Moisés. Primeiro, representa o povo perante Deus. Segundo, ensina-lhes os estatutos e as leis e faça com que eles saibam o caminho que devem andar. Terceiro, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, que suportem a carga com ele. E quarto, julgue as causas graves, decida você as questões graves. A questão é que tem muita gente que traz isso para a vida da igreja, que aplica os conselhos que Jetro dá aqui a Moisés e que Moisés aceita na vida da igreja cristã. Isso é válido? Tá? Vamos pensar nos 4 conselhos um a um. O primeiro, representa o povo perante Deus e leva as causas deles a Deus. A pergunta é, isso é trabalho do pastor? O pastor, o líder da igreja cristã, tem a incumbência de representar o povo diante de Deus? A resposta é não. Não, isso não é incumbência do pastor. Isso era incumbência de Moisés, isso era incumbência dos sacerdotes, isso era incumbência dos profetas no Antigo Testamento. Mas isso não é incumbência do pastor. Todo crente em Cristo é também sacerdote. Todo crente em Cristo chega-se diretamente diante de Deus. Todo crente em Cristo é chamado pelo autor de Hebreus a entrar com ousadia no Santo dos Santos. Então não cabe ao pastor levar as causas do povo até Deus, ser o intermediário entre Deus e o povo. Esse papel é ocupado exclusivamente por Jesus Cristo. Então, crente nenhum precisa do pastor para fazer oração ou para intermediar a relação dele com Deus. Tá? Isso é deturpar o ofício pastoral. Tá? Porque acima do ofício pastoral está o relacionamento que cada crente tem com Deus, que é o de sacerdote. Relacionamento esse que é conseguido através do sangue de Jesus. Lembra lá da cerimônia da ceia? Este é o meu cálice, né? O cálice da nova aliança, o símbolo do novo relacionamento que as pessoas têm com Deus. Então não cabe ao pastor representar o povo perante Deus. Tá? Isso cabia a Moisés, cabia a Arão, cabia aos sacerdotes, mas não é função do pastor. Hoje, todo crente em Cristo achega-se diante de Deus, leva as causas a Deus, sem precisar do pastor ou qualquer líder religioso como intermediário.
O segundo conselho que Jétro dá a Moisés é: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber os caminhos que devem andar e a obra que devem fazer. Isso é função do pastor? Sim, isso é função do pastor. Tá? Isso é função do pastor, é função dos líderes religiosos, dos líderes espirituais, especialmente mais função dos mestres. Né? Na carta aos Efésios, Paulo fala que Deus deu uns para pastores e uns para mestres. Mas, de forma geral, os pastores são mestres, e os pastores têm a função de ensinar. De ensinar. Isso significa que o crente normal, o crente que não é pastor, que não é mestre, não consegue aprender sozinho? Consegue. Ele consegue aprender sozinho da mesma forma como eu consigo jogar futebol, mesmo não sendo Neymar. Eu jogo bola, o Neymar joga bola. Né? As coisas que nós fazemos é jogar bola, né? Bem mais ou menos no meu caso. Mas você consegue perceber claramente que Neymar tem um talento, uma capacitação especial como jogador de futebol. Ele joga bola muito, mas muito melhor do que eu jamais jogarei. No entanto, o que eu faço também, ao brincar, ao jogar bola com os amigos, é também jogar bola. Por mais que Neymar seja muito mais capacitado para fazer isso, num nível de excelência muito maior. No entanto, o que eu faço não deixa de ser jogar bola. O crente que não é mestre, que não é pastor, que não tenha capacitação espiritual para o exame, para a instrução bíblica, ele terá mais dificuldade. Ele não fará isso no nível de profundidade e complexidade que um pastor bem versado nas Escrituras pode fazer. Mas ainda assim, ele tem a obrigação de fazê-lo. Por mais que não vá na profundidade ou na complexidade que um mestre, que um estudioso da Escritura vai fazer. O pastor, o mestre, tem a função de instruir o povo na palavra de Deus. Moisés tinha essa função e os pastores e mestres atuais têm essa mesma função. Por mais que cabe também aos crentes também examinar por si mesma as Escrituras. Isso a gente aprende claramente no exemplo de Paulo com os bereanos. Quando Paulo vai em Bereia pregar o Evangelho, Paulo é Paulo. Paulo é apóstolo, Paulo é o instrumento de Deus, Paulo é o cara mais bem versado na Escritura que havia em toda aquela região. Mas isso não impede os crentes de Bereia de examinar a Escritura para ver se Paulo falou certo ou errado. Mesmo eu jogando bola muito, mas muito menos do que o Neymar, eu sei quando o Neymar erra um passe. Se eu estou prestando atenção no que o Neymar está fazendo, eu sei quando ele dá um toque errado. Eu sei quando a jogada que ele está fazendo não dá certo. Então o crente, mesmo não sendo mestre, mesmo não sendo pastor, se ele examina a palavra de Deus com atenção, se ele presta atenção no que é falado, ele consegue perceber quando o mestre, quando o pastor está falando algo que é incorreto, algo que não é abalizado pela palavra de Deus. Tá? Mas isso apenas reforça o fato de que pastores e mestres têm a função de ensinar ao povo a palavra de Deus. O segundo conselho que Jétro deu para Moisés. O terceiro conselho é: procura dentre o povo homens que sejam capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe eles como chefes dentre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10, né? E que eles julguem o povo te auxiliando. Aqui, essa ordem pode ser dividida em duas. A primeira coisa que Jétro diz a Moisés é: compartilhe a sua liderança com outros homens capazes. Isso um pastor deve fazer? Deve. Um pastor deve compartilhar a liderança dele com outros homens que sejam capazes. Né? Jétro dá aqui algumas qualidades: homens de verdade, homens que aborreçam a avareza e por aí vai. Homens que tenham características muito mais morais do que intelectuais. Tá? Então,
Isso é extremamente difícil nos dias atuais, né? Não apenas no mundo em geral, mas nas nossas igrejas, há muito pouco homens capazes, né? Há muito homem que está na barra da saia da esposa, há muito homem fraco, há muito homem que não consegue conversar olhando no olho, há muito homem que não consegue chegar para o pastor e falar claramente o que ele acredita. Chega, sorri e depois fica falando por trás. Isso é muito sério, isso é um problema seríssimo na igreja. Uma igreja que tem a liderança direcionada aos homens. Tá? O conselho que Jétro deu a Moisés é extremamente necessário. Pastores precisam compartilhar a liderança da igreja com os homens. Não estamos falando dos diáconos, inclui os diáconos, mas também com outros homens, com presbíteros, com líderes, que compartilhem esse peso com o pastor. No entanto, além disso, Jétro diz, coloque eles como chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Jétro propôs para Moisés aqui, Moisés aceitou, uma hierarquia, né? Então é uma hierarquia piramidal, né? Na base estão lá os chefes de 10, depois os chefes de 50, os chefes de 100, os chefes de 1000, até chegar em Moisés, que está aí no topo da pirâmide, só submisso à palavra de Deus. Pergunta: a igreja tem hierarquia? Há hierarquia na igreja cristã? Talvez você errou essa, porque não há. Numa igreja é inconcebível que haja hierarquia. O pastor não está no nível superior a outros crentes. Tá? Aliás, pegando a orientação de Jesus, né, o pastor, na verdade, deve estar numa posição inferior aos demais crentes. Mas falando em termos de governo, não há hierarquia, não pode haver hierarquia. O pastor não é hierarquicamente superior ao líder do ministério de louvor, ou aos diáconos, ou qualquer membro da igreja. Quando eu conversei isso com uma irmã, ela me disse: tá, pastor, mas a gente não deve submissão ao pastor? Deve. Mas não porque ele está numa posição hierárquica superior. Devemos submissão ao pastor, como devemos submissão ao líder de louvor, ao diácono e a qualquer irmão da igreja. Nós nos submetemos aos outros em Cristo. É por causa de Cristo que nós nos submetemos aos irmãos, e não por causa da posição hierárquica dele. Ou por acaso você é aquela pessoa que é extremamente educada, polida, gentil com o chefe da empresa, mas trata o faxineiro na estupidez? Por acaso você é aquele professor que é todo delicado, educado com o diretor do colégio, da faculdade, ou trata a merendeira, a faxineira de qualquer maneira? Se você é assim, você está em pecado. Nós nos submetemos aos outros em amor. Nós nos submetemos aos outros em Cristo. E não por causa de uma posição ou de uma função que alguém exerça. Tá bem? Então, o nosso respeito, né, ao pastor é porque o pastor está submetido à palavra de Deus, né? Então, na verdade, a minha submissão é a palavra de Deus. Enquanto o pastor concordar com a palavra de Deus, eu concordo com ele, respeito e sou submisso a ele. Porque, na verdade, eu estou me submetendo à palavra de Deus e não à posição hierárquica dele. Aqui, no exemplo mosaico, na condição de Moisés, há uma hierarquia, né? Então nós temos lá na base da hierarquia aqueles homens que são chefes de 10. Temos no alto da hierarquia os chefes de 1000 que se sentam com Moisés ali num conselho para decidir. E as questões mais sérias é levada até Moisés. Numa igreja não é assim. Tá? Numa igreja não há essa hierarquia piramidal. Aliás, não há hierarquia nenhuma. Nós temos Cristo como cabeça da igreja e a igreja toda está no mesmo plano de autoridade e tudo mais. As funções são diferentes, mas não há hierarquia entre eles. Tá? As decisões sérias são tomadas pela igreja como um todo, pela congregação como um todo. Certinho? Vamos lá então para o quarto conselho que Jétro dá a Moisés. Eu indiretamente já respondi, né, que é:
toda causa grave virá a ti. Você decidirá toda causa grave. Né? Você deve se resumir a cuidar das questões graves. Isso é trabalho do pastor? O pastor deve trazer para si e resolver ele as questões graves na igreja? Não. Numa igreja, o pastor não é a figura de Moisés. Tá? A figura de Moisés aqui é exercida pela congregação. As causas graves são trazidas à Assembleia da Igreja, e é a Assembleia da Igreja, no modelo batista, que resolve isso. Tá bem? Então, nós temos que ter muito cuidado ao trazer modelos do Antigo Testamento e aplicá-los à igreja. Tá? Isso é diferente. A igreja não é o povo de Israel. A nação de Israel não é a igreja cristã. Há uma continuidade, mas são modelos totalmente diferentes. Se não totalmente, grandemente diferentes. Então, dos 4 conselhos aqui dados a Moisés, eles eram perfeitos para a época de Moisés. Mas nem todos eles se aplicam aos nossos dias, à igreja cristã. Ao ler a Bíblia, a gente precisa fazer essa leitura, ter essa distinção para entender claramente como isso acontece. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários para a gente conversar. Um abraço.